profeta Isaías, capítulo 53. A leitura é extensa, então quem não leu a Bíblia hoje vai pagar a dívida. Amém? Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviávamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Jesus. Pode se assentar, mas por favor mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra amigo no grego significa aquele que divide o fardo, ou seja, alguém que sofre junto, que ri junto, e que quando a necessidade chega e se preciso for, carrega as nossas dores. Claro que no decorrer da vida nós adquirimos amigos, e alguns duram uma vida inteira. Alguns têm a felicidade de ter a esposa ou o esposo como amigos. Alguns vão durar um momento da vida. Eles também são importantes, pois com eles nós aprendemos, nós nos edificamos, mesmo que passem por um curto tempo, eles têm o seu valor. Mas nunca alguém chegará perto de sentir por nós o que Jesus sentiu. Ele não só dividiu o nosso fardo, mas o carregou sozinho. Ele, como nosso amigo, tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz, ele suportou, Juliano. Talvez o texto, ou um dos textos que mais expliquem e abordem o ministério de Cristo na Bíblia, seja Isaías 53. Vamos ler de novo o versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías olha como profeta, ele enxerga o ministério de Cristo que ainda viria a ser revelado. E ele lamenta o fato de poucas pessoas crerem em Jesus. Apesar de Jesus pregar, apesar dos milagres, poucas pessoas creram.
não conseguiam crer que ele era o Filho de Deus. Apesar da Escritura apontar a Jesus como Filho unigênito de Deus desde o Gênesis, os judeus não conseguiam enxergá-lo como Filho de Deus. Ao olhar hoje, as coisas não mudaram. As pessoas até creem em Jesus, pastor Fábio, mas é o Jesus que elas inventaram. O Jesus que elas criaram no imaginário delas, e é esse Jesus que elas vêm adorar. Porém, o verdadeiro Filho de Deus, ele não tem mais um culto prestado que é digno dele. Pois um culto que agrade a Jesus não é o meu sentimento, mas é o que ele deixou na palavra dele para nós cultuarmos a ele da maneira que ele quer. O Cristo ainda não foi revelado a eles. O Cristo Salvador, amoroso, só que também é o Cristo justo e fiel, que mantém a sua palavra. Quem aceita a Jesus verdadeiramente, se ele se sacrificou por mim, quando é que eu vou me sacrificar por ele? Quem crê hoje no nosso Jesus verdadeiramente, crê que ele se sacrificou por nós hoje. Mas quando eu vou me sacrificar por ele? Porque os nossos cultos viraram: Jesus me dá, Jesus eu quero, Jesus faça na minha vida, enquanto ele está dizendo: eu já fiz. O preço que eu tinha que pagar, eu já paguei. Vocês agora precisam só ter fé em mim, porque a minha obra vai se completar. Mas eu quero Jesus que faz aqui nessa terra. Não quero um Cristo. As pessoas querem um Cristo, aliás, um Cristo milagreiro, um Cristo da mandinga, que eu venho aqui, eu faço a campanha, ou eu venho aqui, eu pego a rosa, levo para minha casa e ela é tirada. Mas o Cristo verdadeiro, bíblico, o Cristo que é pregado nas Escrituras, o Cristo que morreu por mim, no qual eu deposito a minha fé, ele me diz: filho, basta ter fé em mim e eu liberto a tua casa, basta ter fé em mim e eu limpo a sua vida, basta ter fé em mim e eu abro as portas do céu para te abençoar. Eu só preciso de fé, eu não preciso de mais nada. Mas o sentimento que Isaías teve deve ecoar na igreja hoje. Quem crê na nossa pregação? Quem crê na nossa mensagem? E a quem Cristo foi revelado verdadeiramente? Versos 2 e 3 dizem assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. O nosso Cristo cresceu humilde, pastor Fábio, pastor Francisco, em família pobre. Ele não veio dos grandes, não veio dos poderosos, ele não veio dos grandes palácios, mas ele veio da ardura de uma carpintaria pesada. E não vindo dos grandes, pouco atrativo ele tinha para as pessoas. Como Jesus não veio dos grandes palácios, das grandes escolas doutrinárias, ele não tinha a beleza que atraía as pessoas, porque nele não havia grandeza, ele era humilde. E é o que está faltando na gente. Pregador, tá? Estou falando para nós pregadores. Humildade no Evangelho. O Evangelho é simples. Ele é tão perfeito na sua simplicidade. Jesus era simples. Cresceu como uma pessoa normal, sentiu dor e cansaço, sede, fome. Como um homem comum e humilde, não havia nele um grande atrativo para o grande público. Sendo rejeitado por muitos, sofreu a dor do abandono e do desprezo. Sentiu a dor da traição e a humilhação, porque poucos o desejaram. Ele experimentou em si o que é ser homem. Ele era Deus, todo-poderoso, estava na criação, participou dela, mas se encarnou e sentiu na pele o que eu sinto, o que você sente. Se você sente dor, Cristo também sentiu. Se você sente cansaço, Ele também sentiu. Fome, sede, Ele também sentiu. Meu Deus! E por isso Ele nos compreende. Porque Ele sabe tudo o que eu estou sentindo, porque Ele também sentiu, Ele sabe me consolar. E não só porque Ele é Deus Todo-Poderoso,
mas porque Ele também foi homem e experimentou na pele as dores de um ser humano. Deus. Aquilo que nós sentimos, Cristo sentiu: alegria, dor, felicidade e sofrimento. E eu posso te dizer, Ele te conhece. Eu posso te afirmar, Cristo te conhece. E não só por ser Deus, mas porque, como dizem aí fora, Ele já calçou seus sapatos. Ele sabe o que é andar por onde você andou. Ele pode te guardar. Ele pode te ajudar a carregar o fardo que hoje é pesado para você. Está difícil, a prova está batendo. Mas 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fabiana, te conhecendo, Ele te ajuda a carregar o fardo. Dani, te conhecendo, quando você estiver cansado, Ele é o teu alívio. Misa, te conhecendo, quando você tiver dor, Ele é a cura, porque Ele nos conhece. É mesmo. Glória! Aleluia! Glória a Deus. Versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Além de vir e nos conhecer, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou o fardo que nós não tínhamos condições de carregar, missionário. O sofrimento que era meu, Ele suportou na cruz, pastor Francisco. A cruz era para mim, mas Ele veio. Ele soube tudo o que eu sinto, e mesmo assim se entregou na cruz. O sofrimento que era meu. E quem olhava para Cristo na cruz o achava digno daquilo, o considerava um pecador e que Deus o castigava, pois Ele merecia. Mas na verdade, todo aquele horror da cruz eu deveria passar. A ira que sim Deus derramou sobre Ele, a justa ira de Deus que foi derramada sobre Ele, eu deveria receber. O grande fato é que os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados crucificaram a Jesus. O fato de eu ser pecador proporcionou a morte de Cristo na cruz. Meu Deus! Os meus pecados o pregaram no madeiro. Eu não suportaria, e por amor Ele suportou. Oh, aleluia! A cruz de Cristo, ela mostra o mais real amor que alguém pode sentir por outra pessoa. Paulo fala que é possível que alguém morra por alguém que é bom, mas nós éramos maus, e mesmo assim Ele se entregou por nós. Quando Cristo morreu, Ele nos enxergava, não bonitinho aqui, levantando a mão e adorando o nome dEle, louvando e cantando, mas no mundo entregue ao pecado, e mesmo assim Ele morreu por nós. Morreu por mim sem eu merecer, me salvou sem eu fazer nada por isso, me poupou da justa ira, me resgatou das funduras do inferno, mesmo sem eu conseguir pagar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. A dor da cruz, o peso do chicote romano, a via dolorosa, e a via dolorosa onde Ele carregou o leito da morte, o abandono e a traição dos mais próximos, Ele tomou sozinho, para me curar do mal que eu mesmo fiz. Eu te convido hoje a olhar para a cruz e ver o peso do nosso pecado, o horror dos nossos erros, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Mas ao mesmo tempo que eu te digo, olhe para a cruz e enxergue o seu pecado, eu te digo, olhe para Cristo e enxergue um amor que eu não consigo explicar. Enquanto a cruz está revelando o
meu pecado, a minha transgressão, o Cristo que foi pendurado no madeiro revela um amor incondicional. Ele se entregou por mim. Ele nos ama. Pode o mundo nos abandonar. Glória. Pode o mundo virar as costas. Pode o amigo mais próximo se virar contra nós. Mas Ele ainda nos ama. É verdade. E é tão inexplicável esse amor, Pastor Francisco, que nós podemos até nos desviar. Mas Ele vai atrás para nos buscar. Porque mesmo que eu sendo infiel, Ele permanece fiel. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer estar próximo de nós. Prova disso é que Ele desceu para morrer por nós. Ele nos ama. Verso 7 e 8. Aleluia. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Calado, Cristo sofreu um injusto julgamento do sinédrio romano, do sinédrio judeu, perdão. O seu povo o julgou injustamente mesmo, mas Ele permaneceu quieto. Diante dos governantes romanos, Cristo permaneceu calado. Na cruz, as suas poucas palavras foram de grande expressão. Ele foi morto injustamente porque nele não havia pecado, mas por nós Ele sofreu. E quando o peso da dor vinha e Cristo padecia na cruz, a igreja nascia, Pastor Francisco. Meu Deus. Enquanto Jesus, na sua maior aflição, estava sendo oprimido e castigado, moído e esmagado por Deus, a igreja nascia. Glória. Igreja comprada e remida, como já disse o Pastor Fábio, pelo precioso sangue de Jesus. Glória. Nós fomos lavados por esse sangue. Jesus me comprou e te comprou, vertendo o sangue precioso na cruz. Estamos lavados por Ele. Obrigado, Jesus. Poderoso Deus. Versículo de número 9. Glória. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Na cruz foi sepultado ao lado dele um criminoso. A gente conhece muito bem a história. E mais uma vez Cristo demonstra o seu amor, salvando aquele que para o mundo não tinha salvação, para o mundo condenado, digno de morte e até com justiça, mas para Cristo ainda havia salvação. Parece eufemismo dizer, mas é a mais pura realidade. Por mais que nós achemos que não tem condições, Cristo ainda está ali. Por mais que o mundo inteiro tenha condenado, não tem jeito, para Cristo ainda tem como. E quando Ele salva aquele que para o mundo não havia salvação, Ele revela mais uma vez o real motivo da sua morte, que era salvar quem não tinha salvação. Na cruz, pela fé, o ladrão foi salvo, o pecador foi redimido. Glória. E o seu destino foi entrelaçado com o céu, porque ele creu em quem Cristo era. Tem muita gente que vem trazer chave de porta de carro, de casa, de apartamento. Eu quero pregar uma chave aqui hoje. Eu posso, Pastor Fábio? Quero pregar a chave do céu. Oh, glória! Como que se abre as portas do céu? Fé em Jesus Cristo. Quando eu creio em Cristo Jesus e derramo a minha vida no Calvário, aos pés da cruz, o céu se abre para mim. O nosso destino é entrelaçado com o céu. E quando é Cristo quem abre as portas do céu, o inferno não fecha. Meu Deus. Só precisamos crer em quem Jesus é. As portas do céu se abrem na crença de quem Jesus é. Ele disse que na cruz atrairia todos a Ele. E é impressionante que o efeito foi imediato.
Ele foi pendurado na cruz, o ladrão se converteu. Meu Deus. Os romanos choraram. Aqueles que estavam acompanhando Jesus se lamentaram pela morte dele. Mas aquilo que ele disse na cruz foi efetuado, está ecoando até hoje. Jesus está te chamando. Venha se encontrar comigo nos pés da cruz hoje, porque um dia a promessa de que o céu vai se abrir e nós encontraremos com Ele se dá aos pés do Calvário. Primeiro é o encontro com o Cristo crucificado, pastor Fábio, para depois encontrar com o Cristo glorificado. É verdade. Narabanda, raço, Espírito Santo. eu te convido, venha e se ponha de joelhos no Calvário. Olhe para a cruz e veja o seu pecado crucificado com Cristo. Entenda, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Creia nisso, confesse isso e Ele te salvará. Ele te livrará. Ele te levará para os céus. O sepultaram com os ricos, mas a morte não conseguiu conter a glória de Cristo. E porque Ele ressuscitou, Ele está vivo eternamente, Ele garante a promessa dele. Se Ele vive, a promessa está de pé. Se Ele está vivo, eu sei, eu tenho a plena convicção, porque eu fui aos pés da cruz, que um dia eu encontro com Ele. E Maranata, a hora vem. Tomara que esse dia seja hoje. Meu Deus. Oh, glória. Eu só preciso me entregar e reconhecê-lo como o meu Salvador. É verdade. E Ele me salvará. Glória a Deus. Glória a Deus. Versos 10 e 11 diz assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Foi Deus, Pai Todo-Poderoso, quem esmagou Cristo na cruz. E quando Ele esmaga Cristo na cruz, por mais que nós não consigamos enxergar por causa do horror, do sofrimento da cruz, aquilo sendo uma demonstração de amor de Deus Pai por nós, porque Ele esmaga Cristo na cruz para não nos esmagar no inferno. Que amor é esse, pastor Fábio, que Deus dá o próprio Filho e esmaga-o na cruz com as suas mãos, se separa do Filho amado, para Ele não se separar de mim, de você. Que amor é esse que nós não conseguimos explicar, de ver o Pai esmagando o Filho por amor a criaturas pecadoras? Porque muitas vezes nós rejeitamos, nós nos afastamos, mas Ele continua nos amando. Mas mesmo sendo Deus quem esmaga Cristo na cruz, foi o próprio Cristo que resolveu se entregar. E Ele se entregou a isso também por amor a nós. Tem muita gente dizendo que a cruz foi um acidente de percurso. Não. A cruz estava na agenda de Cristo. É verdade. Romanos 13 diz que Ele foi crucificado na eternidade passada por amor a nós. A cruz não foi um acidente. A cruz estava na agenda de Cristo, porque Ele nos ama. Mas apesar do sofrimento, como uma mãe que sofre as dores do parto, nascendo a criança não esquece o sofrimento. Cristo, Ele sofreu na cruz, mas hoje Ele se alegra. Hoje Ele se alegra, pois Ele vê os frutos de sua dor. Cristo no seu sofrimento gerou a igreja. Cristo na sua dor fez nascer a fé que há em mim e em você. Cristo no seu sofrimento gerou a igreja da qual nós fazemos parte. Igreja esta lavada e remida no seu sangue. Igreja que é santa porque é Ele quem justifica. É verdade. Igreja que ninguém pode acusar porque é a igreja de Deus. Foi Deus quem a justificou.
Seus pecados na cruz foram apagados. A cédula de dívida foi rasgada. Nós temos paz com Deus. Nós somos luz do mundo. E Ele está satisfeito. Já estou indo para o final. Eu queria pedir para alguém preparar um louvor. Se for possível aquele louvor, se isso for amor. Se isso não for amor. Só na diaconia Suelen, se puder louvar, e é maravilhoso. Glória a Deus. Versículo de número 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oh, meu Deus. Na cruz ele intercedeu, Meu Deus. mas hoje ele ainda está intercedendo. Oh, coisa linda, Jesus, coisa linda. E por que Jesus está orando? Por que Jesus está intercedendo até hoje? Pois só o Pai, através do Espírito Santo, leva os pecadores a Cristo. Nós devemos abrir o nosso coração, Meu Deus. deixar que o Espírito nos leve ao estreito caminho até a cruz e nos convença dos nossos erros. Oh, Nós precisamos abrir o nosso coração de verdade, para que o Espírito Santo nos leve até o verdadeiro Cristo. oh, meu Deus. E quando Ele nos leva até o verdadeiro Cristo, nós temos paz com Deus. E sabe o que é mais lindo, presbítero Adalberto? Eu e você somos o presente de Deus Pai e Deus Filho. Oh, glória. Aleluia. Ele quer nos limpar. Ele quer que nós sejamos próximos a Ele. Maravilha. O véu se rasgou. Aleluia. O caminho está aberto. Glória. E eu quero te convidar essa noite. Entre por esse caminho. Abra o seu coração e deixe o Espírito do Senhor trabalhar em você. Deixe o Espírito de Deus lhe convencer. Por mais que a pregação seja eloquente, por mais que a pregação seja pautada na palavra, se eu não abrir o meu coração para o Espírito Santo trabalhar, é tudo em vão. Mas quando eu abro o meu coração, Ele me convence, Ele me confronta, mas Ele também me consola, e Ele nos leva para perto de Jesus. Quem vai louvar? Vem para frente. A diaconisa vai estar louvando. E eu quero te convidar a ficar de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Enquanto nós oramos aqui, Jesus está orando no céu. Enquanto nós clamamos aqui, Jesus está clamando lá também. Glória a Deus.